Agora vou passar algumas orientações específicas. 1. Segurando o volante. Não faça o que você sentir que não pode fazer, como entrar em uma situação onde não sabe o que vai encontrar, e pior ainda, se não tiver um conhecimento mínimo de como contornar os desafios que virão pela frente. Quando precisar transpor um obstáculo, estude-o cuidadosamente, veja suas possibilidades e as condições do terreno a serem enfrentadas, e só depois siga adiante. Dessa maneira, você não comprometerá a sua segurança nem a dos passageiros, ou o seu cronograma de trabalho, e evitará danos ao veículo. Em se tratando de segurança, cabe mencionar antes de tudo, a maneira correta de segurar um volante. Independente de ser ou não um 4x4, mantenha os braços em posição 10 para as duas. Não há necessidade de segurar nem muito forte nem folgado demais, apenas firme. Não envolva o volante com os polegares, simplesmente deixe-os apoiados no mesmo, pois um movimento brusco provocado por uma pedra ou saliência no solo poderá girar o volante com violência, consequentemente machucando o dedo polegar, torcendo o braço, ou até mesmo quebrando. Portanto, vença a tentação de envolver o volante com os polegares. O que pode parecer difícil para se acostumar, no início, representa dedos saudáveis e livres de acidentes. Pense nisso. Evite também colocar a mão por dentro do volante para manobras em trilhas, pelos mesmos motivos. Feitas essas observações, analise agora os tipos de terrenos normalmente encontrados em deslocamentos fora de estrada. Direção off-road. Costelas de vaca ou tábua de lavar roupa. Manobras bruscas podem provocar a perda do controle da direção em uma curva mais acentuada. Em estradas de terra o piso pode parecer plano e firme, porém pequenas pedras, terra solta ou areia tiram a aderência dos pneus. No caso de uma freada brusca, você tem grandes chances de passar reto indo de encontro a uma cerca, um barranco ou pior, um abismo. Outro tipo de obstáculo desagradável são as costelas de vaca, ou tábua de lavar roupa. Formadas pelo movimento da suspensão de veículos que trafegam com mais frequência pelo trecho, causam a impressão de que estamos sentados em cima de uma britadeira. Para minimizar o fenômeno, você deverá colocar numa velocidade que sintonize a suspensão com os intervalos entre os montes de terra, areia ou pedra. Normalmente uma velocidade entre 60 e 80 km por hora minimiza o efeito. Mas cuidado com o controle da direção e frenagem, pois o tempo de contato dos pneus com o solo firme é muito pequeno e uma mudança brusca de direção pode provocar um capotamento. A frenagem mal administrada pode colocar o veículo sem controle. Acione o freio de forma cadenciada imitando abraços, use tração nas 4 rodas em alta velocidade, e se tiver diferencial central, bloqueie durante trechos arenosos. Durante deslocamentos por estradas estreitas, procure manter o veículo longe de pedras ou buracos nas laterais, pois caso derrape e escorregue para os lados ele poderá se chocar com as pedras, ou árvores, ou até mesmo cair em um buraco mais fundo. Em condução fora de estrada, a falta de aderência com o solo é muito maior em comparação com rodovias asfaltadas, pois os pneus especiais que normalmente são utilizados não possuem a mesma aderência dos pneus para uso rodoviário e o espaço para frenagem sempre maior. Se você estiver em um 4x4 e a estrada apresentar um mínimo de deslizamento, como barro, areia em excesso ou pedras soltas, você terá uma boa alternativa à disposição. Engate e use o precioso recurso da tração 4x4 para velocidade normal, ou seja, sem passar a alavanca para reduzida, low range. Se estiver com um veículo equipado com diferencial central, poderá usar 4x4 em qualquer situação. Você irá sentir a melhora no comportamento do veículo ao abordar uma curva ou frear, coisa comum para quem já usa um 4x4 integral. Novamente devo lembrá-lo para ter cuidado, não basta apenas engatar a tração 4x4 e pensar que o veículo vai grudar no chão com unhas e dentes. O comportamento dele mudará muito em relação aos carros normais 4x2 e você só verá que o seu desempenho é melhor, quando se tornar íntimo das suas reações e comandos. Matas e florestas. Ecologicamente falando, não é uma boa ideia se embrenhar com um veículo em meio a uma área de mata nativa, floresta ou similar,
mas existe uma infinidade de ocasiões em que tal deslocamento se faz necessário e inevitável. Nestes casos é importante saber alguns procedimentos para atravessá-lo e sem grande impacto ao meio ambiente, a você e ao seu utilitário. Estude o caminho a seguir, faça uma inspeção visual procurando saber se o solo é firme por baixo das folhas e galhos caídos pelo chão. Verifique se nos lados da trilha não existe algum riacho ou erosão, camuflados pela vegetação rasteira, que poderão encalhar o veículo caso ele deslize para fora da trilha. Olhe cuidadosamente os tocos de pequenas árvores, pois podem ter sido cortadas ou quebradas há pouco tempo. Em geral são pontiagudos e podem cortar seriamente os pneus, danificar o tanque de combustível, os eixos cardan ou o cárter do motor. Recolha, se possível, antes de entrar na trilha, os espelhos retrovisores para o lado das portas, evitando que algum galho se enrosque e o quebre ou o arranque. Levante o vidro das janelas, mantendo-as fechadas até o final do trecho, pois galhos podem entrar atingindo você ou os passageiros. Acidentes envolvendo os olhos são comuns quando se deixam as janelas abertas, o que possibilita também a invasão de insetos, aranhas, ou até de cobras que podem escorregar dos galhos, caindo para dentro da cabine e assustando os ocupantes. Rochas. Quando entrar em uma trilha com lombadas muito fortes ou pedras muito altas, procure desviar a parte de baixo evitando o choque de pedras pontiagudas contra os diferenciais, eixos cardan, cárter e até o tanque de combustível. Caso isto não seja possível, porque a estrada ou trilha é muito estreita, faça um dos pneus dianteiros passar por cima da pedra. Com isto você evitará que ela bata embaixo do veículo. Preste atenção ainda na transposição central, para que a pedra não se choque com a carroceria. Observe as figuras. Em situações críticas nas quais qualquer erro pode travar o veículo entre as pedras, ocasionando choque com componentes inferiores ou carroceria, é prudente contar com a ajuda de um auxiliar que possa orientar o motorista. Essa segunda pessoa vai ter outro ângulo de visão, o que ajudará na escolha do melhor trajeto. Use sempre, portanto, marcha reduzida, normalmente a primeira, e blocante quando atravessar terrenos pedregosos. Siga devagar, e sempre atento para mudar o trajeto quando encontrar pedras muito grandes. Esse tipo de terreno também requer o manuseio do volante de forma suave, permitindo que os pneus trabalhem livres, desviando para a esquerda ou direita, quando se depararem com pedras ou pequenas irregularidades do solo. Fique atento para não sair da trajetória principal, mantenha-se na direção certa e deixe o veículo procurar pelo melhor caminho, assim você aumenta a vida útil do barramento de direção. Areia. Para transitar nessas regiões, é necessário procurar atender a requisitos básicos, como potência e rapidez de resposta do motor, tração nas 4 rodas, pneus adequados, atenção permanente e sensibilidade para administrar a condução, sempre atento aos limites do veículo e seu comportamento. Para atravessar trechos com muita areia solta, engate as rodas livres, a tração 4x4 e o blocante, sempre antes de enfrentar o trecho. A marcha ideal depende muito do tipo de areia que terá pela frente, mas invariavelmente a segunda, terceira ou quarta reduzida resolvem o problema. Em certos casos até a primeira marcha normal poderá ser tentada, mas a vantagem da reduzida é que você pode colocar uma marcha mais forte se precisar, enquanto que a primeira marcha normal certamente não lhe dará essa margem, e você terá que parar para engatar a alavanca para a reduzida. A experiência irá lhe mostrar a melhor solução para cada local. Outro artifício importante é a diminuição da calibragem dos pneus, o que aumenta consideravelmente a área de contato com o solo, permitindo mais flutuação, que é o ponto fundamental em deslocamento por areia. Use um calibrador de pneus com boa precisão e diminua a pressão para o limite de 18 libras em modelos radiais, e até 10 libras para convencionais com câmara. Isto para veículos com até 2 passageiros e pouca carga. Portanto, considere o peso de seu veículo sob pena de danificar a estrutura do pneu ou até provocar o destalonamento, que é a saída do pneu do aro em situações mais extremas. Não esvazie se não tiver meios para inflá-los novamente. Lama. Quando o terreno a percorrer se tratar de um lodaçal, verifique primeiramente qual é a profundidade do solo neste local.
Existem diferentes tipos de lodaçais atoleiros em cada canto do Brasil e do planeta, como terrenos com lama fina, grossa, tipo cola-tudo, atoleiros rasos e inofensivos, e buracos que engolem o veículo até a altura do para-brisa. Por isso, cada tipo de piso requer uma linha de ação adequada. Saiba também que o peso de seu 4x4 influenciará muito, pois será mais fácil ultrapassar um grande atoleiro com um modelo leve, como um Jeep ou um Suzuki Samurai, do que com uma picape cabine dupla carregada. Antes de entrar no atoleiro é necessário, como de hábito, inspecionar a pé o que se tem pela frente. Para essa tarefa, que nem sempre é agradável e limpa, use uma vareta comprida de madeira, bambu, etc. Confira até aonde vai o terreno solto e começa a terra firme. Veja também qual é a distância que será percorrida e a esborda da trilha. Se é uma descida ou subida, procure rastros feitos por outros veículos e veja se não há pedaços de madeira ou pedras que possam se chocar com as partes inferiores do seu veículo. É natural que outros motoristas, que passaram por ali, tenham colocado troncos de árvore e pedras para firmar melhor o piso. Após a passagem deles é possível que essas pedras e troncos virem armadilhas contra o cárter do motor, barramento de direção, tubulação de freio e por aí afora. Retire os obstáculos que considerar perigosos e analise o que o outro motorista fez, procurando identificar o procedimento utilizado. Caso você detecte falhas, tente contorná-las, mas não insista com possíveis erros cometidos por outras pessoas. No caso de localizar algum buraco mais profundo, que poderá atrapalhar a travessia, recoloque pedras, terra firme ou galhos de árvores secos. Não corte árvores. Analisada a situação, volte e engate a tração 4x4, reduzida e o blocante. Tenha certeza de que os pneus dianteiros estão alinhados com a trilha escolhida. No barro não dá para perceber se o volante está esterçado para os lados. Isto dificulta o avanço, e se houver ração suficiente no momento seguinte o veículo pode sair bruscamente do trajeto, indo de encontro ao barranco, árvore, pedra ou um abismo. Na dúvida, coloque o rosto para fora da janela e monitore a direção dos pneus. Entre na trilha com firmeza, moderação e a segunda marcha engatadas. Procure não acelerar com muita força, pois os pneus irão patinar e consequentemente perderão o pouco de tração que possuem. Uma boa dica é acelerar com pequenos solavancos, evitando derrapar e perder a tração que lhe resta. Você deve ainda girar rapidamente o volante para a esquerda e à direita, pois com este movimento os pneus procuram por terreno firme e continuam a levar o veículo para a frente. Entretanto, se as rodas realmente patinarem é hora de parar e tentar voltar para trás, que é caminho mais fácil neste momento. A insistência só vai fazer com que os pneus girem inutilmente, ou que eles afundem ainda mais no barro. Trechos com lodaçais profundos podem ter o nível de água ou lodo diminuídos, o que se obtém cavando uma saída lateral para escoamento. Este procedimento evita que a arte elétrica e a entrada de ar do motor sejam atingidas pelo barro. Certos tipos de terrenos pedem velocidade para a travessia, como encharcados e áreas pantanosas onde a flutuação será fundamental. Então você deverá usar até a terceira reduzida, o que significa alta velocidade e riscos de choques violentos das partes inferiores em pedras escondidas, e possivelmente a perda de controle da direção. Portanto, considere os riscos de uma travessia mal-sucedida e veja se não é melhor encalhar mesmo o veículo e retirá-lo com a ajuda do guincho ou de outro veículo acompanhante. Valas e facões. Outro tipo de obstáculo que provoca dúvidas é a passagem por valas profundas e facões. Mas o que são mesmo esses tais facões? O termo facão vem da linguagem popular. São formados por sulcos deixados por outros veículos ou pela erosão, em estradas de muita lama ou areia. Ao passar pelo local, os pneus ou a água das chuvas cavam o terreno, criando pequenas valetas que podem impedir facilmente um carro de passeio de concluir o trajeto. Os utilitários têm condições de enfrentar facilmente esses facões, pois têm mais altura livre do solo e possuem suspensão com curso mais longo. Quando a área é desconhecida, deve-se fazer uma inspeção a pé e verificar se o terreno não vai ceder com o peso do veículo. Isto poderá fazer com que ele caia de lado e acabe ficando encalhado.
Após a inspeção, tente colocar o veículo sobre as laterais do facão. Siga a contração 4x4, primeira marcha reduzida e blocante. Em muitas situações você verá que durante uma travessia, o contato dos pneus com o terreno se limita às suas bordas, e também por esse motivo é que se deve instalar pneus adequados a uma incursão em trilhas. Em muitos facões apenas a tração 4x2 e a baixa velocidade, somadas ao principal ingrediente, a prudência, serão suficientes. Lembre-se, apenas, de que em 4x2 qualquer deslizamento das rodas dianteiras pode fazer o veículo sair de lado, dificultando o controle. Mas se o terreno não permitir a manobra descrita, e você realmente tiver de entrar no facão, só resta verificar se a profundidade compromete os diferenciais ou o chassi, travando o veículo e impedindo de seguir adiante. Caso isto aconteça, não entre. Use alguma ferramenta como uma pá e rebaixe as laterais do facão, jogando terra, barro ou areia para dentro dos sulcos. E a melhor alternativa: se tiver que atravessar a vala na transversal, siga estas instruções. Valetas muito profundas podem engolir os pneus e travar o veículo. Estude o obstáculo vendo como vai abordá-lo, e, como dito anteriormente, veja se tem firmeza para suportar o peso de seu 4x4. Normalmente se atravessa uma valeta com o veículo entrando de lado, fazendo com que apenas uma roda entre de ângulo reto com o terreno. O veículo corre o risco de ter os dois pneus dianteiros encalhados e não vai sair facilmente. Use a primeira marcha reduzida, bloqueie o diferencial central e inicie a travessia com toda a atenção. Se tiver mais alguém por perto, solicite que lhe oriente, dizendo se não há risco dos pneus entalarem no buraco, ou do chassi e transmissão se chocarem com o solo. Segure o volante com firmeza para que as rodas dianteiras se mantenham em linha reta. Elas vão tentar se acomodar no terreno e podem esterçar o volante bruscamente. Cuidado com os dedos. Após a travessia de um pneu, o segundo entrará no buraco e assim sucessivamente até que o veículo conclua a travessia. Com essa manobra, você garante sempre 3 pneus em contato com o piso firme e sempre um eixo em condição de empurrar o veículo para frente, ou trazê-lo de ré para uma nova abordagem. Pontes. Se você está passando pela primeira vez e não conhece o local, é melhor parar e fazer uma inspeção. Será que a madeira está em bom estado? Você pode notar se existem marcas de pneus indicando que alguém passou por ela recentemente? Que marcas são? De carros pequenos e leves, ou tem marcas de pneus grandes de caminhão ou trator? Será que por baixo dos troncos e tábuas velhas não há uma grande erosão, que enfraqueceu a base de apoio dos troncos? Uma rápida análise pode lhe dar o diagnóstico da ponte suspeita. Depois da inspeção e após considerar que ela aguenta o peso de seu veículo, com cautela, siga adiante em primeira marcha até colocar os pneus dianteiros em irmã das tábuas e troncos, analisando o comportamento da ponte. Se sentir que o veículo não forçou demais a estrutura a ponto de ela render a madeira velha, ou se deformar com o peso, siga mais um pouco e tendo certeza da segurança vá em frente. Se o piso estiver liso e escorregadio como em estradas enlameadas e com chuva, faça a manobra com cuidado, evitando que um dos pneus escorregue para o lado podendo travar o veículo em cima da ponte, ou pior, seguir direto para baixo. Se os pneus estiverem muito sujos e com os sulcos cobertos de lama, você pode ainda limpar os sulcos ou até mesmo lavar os pneus, devolvendo sua capacidade de tração antes de tentar atravessar a ponte. Este procedimento irá proporcionar maior aderência dos pneus em cima da superfície lisa, aumentando as chances de sucesso na travessia. Se você estiver com um 4x4, deve acionar as rodas livres, a tração 4x4 e usar a primeira ou segunda reduzida, pois caso um dos pneus traseiros, que normalmente oferecem a tração, venham a cair em um buraco, ou deslizar para o lado, você ainda pode contar com a tração dos pneus dianteiros para continuar o deslocamento. Estando acompanhado, solicite que a outra pessoa lhe oriente para uma travessia segura. Caso suspeite da capacidade da ponte, reforce com amarrações adicionais e estacas auxiliares. Mais vale perder 30 minutos para reforçar a estrutura, do que horas para achar alguém que possa lhe ajudar a tirar o veículo entalado. Água rasa sem correnteza.
Essa situação pode ser exemplificada com um caso muito comum, quando há chuva forte nas rodovias e avenidas, podendo acontecer com qualquer veículo, seja utilitário, 4x4, carro de passeio ou mesmo uma motocicleta. A camada de água depositada no asfalto ocasiona um fenômeno muito perigoso, aquaplanagem ou hidroplanagem. Responsável por inúmeros acidentes, esse fenômeno ocorre quando a água da chuva forma uma película que isola o contato do pneu com o piso. É difícil adivinhar onde estão essas perigosas lâminas d'água. A perda de tração, ocasionada pela momentânea ausência de atrito, faz o condutor perder o controle da direção. Neste caso, a melhor alternativa é tirar imediatamente o pé do acelerador, reduzir a velocidade para uma quarta ou terceira marcha e não pisar no freio. Você deverá tentar recolocar o veículo em seu curso com movimentos suaves do volante, retomando a aceleração quando sentir que ele está novamente sob controle. Agora, se você estiver debaixo de uma chuva torrencial, dirigindo um 4x4 que tem o diferencial central, acione a tração integral para velocidade alta, sem marcha reduzida e sem usar o blocante, pois com ela você terá muito mais estabilidade e controle da direção. Lembre-se de desativar a tração dianteira tão logo saia da rodovia ou pare de chover. A segunda situação que se enquadra neste tópico são águas rasas e pequenos charcos sem correnteza. Considera-se um grande erro atravessá-los em alta velocidade, espirrando água para todos os lados. Sem dúvida é um espetáculo bonito de ver em ralis e rais, mas pode-se perder o controle do veículo por aquaplanagem ou derrapagem, se o piso for lodoso. A manobra poderá provocar a entrada de água no compartimento do motor, sendo aspirada pela entrada de ar. Os motores a gasolina ou a álcool levam certa vantagem, porque ao terem a parte elétrica da distribuição molhada o motor desliga muitas vezes antes da água ser aspirada. Para os motores a diesel o dano pode ser mais grave, pois na ausência da parte elétrica o combustível manterá o motor funcionando até que a água alcance a entrada de ar, podendo ocasionar o temível calço hidráulico. O motor normalmente comprime uma mistura de ar e combustível, que ao explodir empurra o pistão num movimento contínuo. Se entrar água nessa mistura, ele tentará comprimir o que fisicamente não se comprime, resultando em bielas, comando de válvulas, demais componentes e a conta bancária torta ou até mesmo quebrada, o maior prejuízo que se pode ter com travessias mal administradas. Pois o veículo para imediata e definitivamente. E a única coisa a fazer é rebocá-lo para um lugar seco e chamar um mecânico para abrir o motor, retirar a água que entrou nos cilindros, conferir o óleo lubrificante e substituí-lo caso esteja contaminado pela água. Após tudo isto, o mecânico deve analisar os possíveis danos como bielas entortadas, comando de válvulas danificadas, entre outros. Para evitar surpresas desagradáveis, conheça a entrada de ar do motor do seu veículo e saiba até onde pode nadar com ele. Outro aspecto da entrada violenta é a perda momentânea da visibilidade, causada pela água suja que espirrou no para-brisa. Água rasa com correnteza. Você tem aqui basicamente a mesma situação do item anterior, entretanto, acrescente o fato de não saber como é o piso que lhe espera embaixo d'água. Será necessário examinar a profundidade e também as condições do local onde se pretende atravessar. Para melhor equilíbrio na água, use um bastão ou vara de bambu. Água limpa pode dar uma falsa impressão de profundidade, quando o trecho poderá ser mais fundo do que parece. Água escura pode ocultar pedras e outros obstáculos sob o leito. Agora analise o piso, pois suas características mudam em cada região, podendo ser lodoso ou de pedra. O mais provável é que seja de pedra, pois se existe correnteza geralmente ela não deixa o lodo acumular. As pedras oferecem um piso firme para os pneus, portanto, são obstáculos mais fáceis de enfrentar. Elas seguram o veículo no caso da correnteza empurrá-lo para um dos lados. Isto o asfalto não oferece. Em contrapartida, tome cuidado com pedras maiores e pontiagudas, elas podem cortar um pneu, bater no cárter ou enroscar nos diferenciais provocando a paralisação no meio da travessia. Água rasa e correnteza em asfalto. Essa situação, que muitos já presenciaram em inundações, exige outros procedimentos adicionais de segurança. Em inundações repentinas, como as que ocorrem no verão,
Vemos com frequência motoristas em alta velocidade no trecho alagado, o que resulta no efeito contrário ao esperado. A água entra no compartimento do motor e o resultado é a parada dele no meio do trecho alagado. Depois o motorista percebe que o carro começa a flutuar, mas antes disso a água já poderá ter entrado pelo cano de escape, dificultando uma nova partida do motor e podendo também causar o calço hidráulico. Em um trecho alagado, lembre-se da recomendação para se evitar encrencas: faça valer seu bom senso e evite passar por primeiro. Se todos estão esperando, aguarde também. Se você notar que há mais de 40 centímetros de água e correnteza forte, é melhor não passar, aguarde que, logo, o nível d'água baixe e você poderá seguir adiante. Uma dica que pode ajudar a enfrentar situações como essa é a colocação de um pedaço de lona, plástico ou similar, protegendo a dianteira. A proteção extra irá auxiliar no isolamento do motor contra a entrada de água e ainda protegerá o radiador e possíveis colisões com objetos submersos. Mas isso não significa que você poderá entrar em alta velocidade. Lembre-se que você não sabe o que há no fundo. Águas profundas. São consideradas águas profundas os trechos que possuem mais de 50 centímetros de profundidade. Travessias sem correnteza são menos complicadas que em trechos rasos com correnteza. Mas deve-se ter em mente que manobras desse tipo podem trazer algumas dores de cabeça como, por exemplo, a entrada de água na cabine, problemas com a entrada de ar no motor e sistemas eletrônicos em geral, que são extremamente sensíveis à água. A solução para o motor é a instalação de um importante acessório para deslocamentos fora de estrada radicais, a tomada elevada de ar ou snorkel, como é mais conhecido. O equipamento é composto por um tubo instalado desde a entrada de ar do filtro, que fica sempre dentro do compartimento do motor, até a parte mais alta do veículo, normalmente na altura do teto ou bagageiro. A ponta externa do tubo deverá ser protegida por uma capa ou chapéuzinho de metal, contra a entrada de água da chuva. O diâmetro interno do tubo deve seguir as dimensões recomendadas pelo fabricante do motor, para não prejudicar a admissão de ar e causar o que eu chamaria de asfixia mecânica. Montagens mal dimensionadas acarretam perda de potência em rotações mais elevadas. Outra recomendação é isolar a parte elétrica dos motores a gasolina ou a álcool, pois quando a ignição não é bem isolada, ela corre o risco de ser molhada, matando o motor no meio da travessia comum entre praticantes de fora de estrada. Fazer a reinstalação da bobina de ignição em local protegido, ou até mesmo dentro da cabine. O isolamento dos cabos de velas e distribuidor é feito com silicone, graxa e luvas de borracha. São meios utilizados para se evitar que a distribuição molhe durante a travessia. A água pode entrar também nos diferenciais, caixas de mudanças e transferência. Mas como? O que acontece é que existem respiros nos diferenciais, caixas de marchas e transferência, por onde a pressão causada pelo aumento da temperatura do óleo e do ar interno é aliviada. Este aumento de temperatura é causado pelo atrito entre engrenagens e semi-eixos. Quando isso acontece, o ar é expulso através dos respiros correspondentes, equilibrando a pressão interna. Por outro lado, em uma travessia de trechos com água ou lama, a temperatura interna pode cair rapidamente quando a carcaça do diferencial, caixas de marchas e transferência entrarem em contato com essa água ou lama. Isso vai resfriar também o óleo e o ar interno, causando uma nova diferença de pressão e fazendo com que o ar seja sugado de volta para dentro do diferencial, caixas de marchas e transferência, equilibrando a pressão interna. Mas como a água suja em vez de ar, o que ocorre é uma contaminação do óleo por água e detritos. A perda das características lubrificantes do óleo pode trazer sérios problemas para as partes móveis destes componentes. Aclives acentuados. Após conhecer a rampa máxima que seu veículo pode abordar, você já está apto a enfrentar rampas com forte inclinação, desde que estude primeiramente o tipo de terreno a ser enfrentado. Terra solta, grama molhada, lama ou areia são pisos que apresentam perigos aos incautos. Uma decisão errada no meio do caminho fará o veículo deslizar para um dos lados e a perda de controle pode ser perigosa. Analise sua capacidade para enfrentar o aclive e as condições do veículo. Não faça aquilo que achar que não pode fazer.
Um utilitário fora de estrada deve abordar rampas de no mínimo 30 graus de inclinação, sem que vire para trás, ou que o motor engasgue, como pode eventualmente acontecer com motores a gasolina e carburador. Os modelos atuais sobem facilmente rampas de até 45 graus. Após você analisar o trecho, verificando o tipo de piso e o que tem do outro lado, engate a tração 4x4, a reduzida e o blocante. A marcha dependerá do comprimento da subida, do peso do veículo e das condições do piso. Você poderá usar desde a primeira até a terceira marcha, cada situação irá exigir uma tomada de decisão diferente. O uso de uma marcha mais solta, como a segunda ou terceira, lhe dará mais margem para redução caso perca embalo e precise de mais potência durante a subida. Posicione o veículo em linha reta com o topo e o final da subida. Inicie o deslocamento com um pouco de embalo. Mantenha o pé no acelerador e o motor em alta rotação, não use a embreagem. Se sentir que pode perder aderência, gire rapidamente o volante para a esquerda e direita. Desta forma as rodas dianteiras têm mais chances de encontrar terreno firme para se agarrarem e puxar o veículo. Não tire o veículo da linha reta para o topo. Jamais suba em ângulo com o final do percurso. Como já mencionado, se o veículo escorregar para o lado pode ficar difícil retomar o controle da direção. Mas suponha que você realmente faça tudo certo e o veículo resolva sair de lado. Então, freie rapidamente, engate a ré e solte os dois pedais recolocando o veículo em linha reta até o ponto de partida. Não pise no pedal de embreagem. Se precisar segurar mais o veículo, acione o freio de forma cadenciada imitando abraços. Não trave as rodas, e deixe o motor ajudar a fazer o trabalho de frenagem caso perceba que os pneus começam a deslizar sem tração, acelere para recuperar o controle da descida. Veículos com caixa automática podem não ter o freio motor suficiente para segurar o veículo. Neste caso, freie com o pé esquerdo e acelere suavemente com o direito. Uma vez embaixo, repita toda a operação até atingir o final do aclive. Faça tudo com moderação, prudência e calma. Se durante a subida o motor morrer, pise imediatamente no freio e, se necessário, use o freio de estacionamento junto. Engate a marcha a ré e tire o pé do pedal de embreagem. Depois disso, solte o S, freio, S, e dê a partida imediatamente. Ele começará a descer até a base da subida. Também, aqui, não é aconselhável que você tente frear ou desengatar a ré, apenas controle a direção até a base do aclive. Novamente, lembre-se de que se os pneus começarem a escorregar sem tração, acelere para recuperar o controle. Declives. Muito bem, você já alcançou o alto do morro e agora quer descer, mas para isso deverá também inspecionar a pé o que tem pela frente. Quando o terreno estiver muito lamacento ou liso por pedras soltas, grama ou areia, um simples escorregão fará o veículo deslizar com a possível perda de controle. Se a descida for muito íngreme, você deverá procurar algum ponto que sirva de apoio para os pneus, como uma vala ou até mesmo um facão pequeno que possa guiá-los morro abaixo. Se não encontrar nada, é hora de cavar. Faça duas canaletas que possam guiar os pneus, pois isto ajudará o veículo a manter-se na direção desejada. Para essa manobra, você irá utilizar as marchas reduzidas e o freio motor, assim, usará menos o sistema de freio e garantirá mais controle da direção. A escolha de uma marcha extremamente reduzida, porém, poderá provocar outro problema, que é o travamento das rodas, resultando no mesmo efeito de se frear com força e fazendo o veículo deslizar. Então, escolha a marcha que proporciona tração e controle, como a primeira, segunda ou em certos casos até a terceira reduzida. Posicione o veículo em linha reta com a descida e alinhe o volante. Na dúvida, coloque o rosto para fora da janela e certifique-se de que as rodas dianteiras estão alinhadas com o trajeto desejado. Iniciar a abordagem de uma descida com os pneus esterçados poderá fazer o veículo sair de lado ou até tombar no trecho mais inclinado. Comece a descer e fique atento para o comportamento do veículo. Se começar a sair de lado, é sinal de que precisará de um pouco mais de velocidade. Isso pode acontecer devido a uma de duas alternativas:
ou o peso da carga na caçamba está forçando a traseira para frente, ou o peso da dianteira é maior que o da traseira. Neste caso, os pneus traseiros estão perdendo atrito com o terreno e deslizando. Isto provoca a saída do veículo para o lado. Mas na hora H fica difícil filosofar para descobrir o que está acontecendo, então, acelere com pulsadas rápidas para recuperar o controle da direção. Se pisar no freio a coisa vai complicar, pois você poderá travar as rodas de trás, que poderão estar com pouco atrito, e elas vão escorregar forçando o veículo a atravessar de lado no trecho, podendo inclusive incliná-lo perigosamente. Pequenas irregularidades no solo, como um buraco ou pedra, podem fazer o veículo pular ligeiramente durante a descida. Isto vai fazer com que os pneus saltem e ao voltarem ao solo escorreguem perdendo a tração. Neste caso não pise no freio, acelere em pulsadas rápidas e alinhe a direção novamente. Se você escolher a marcha errada, por exemplo, primeira reduzida, em uma descida longa, inclinada e escorregadia, é líquido e certo que o veículo vai deslizar, porque os pneus não conseguirão girar na velocidade adequada para manter a tração. Portanto, antes de entrar em pânico, pise na embreagem. Isto irá fazer os pneus voltarem a girar e ter contato com o solo escorregadio. Em seguida pise no freio cadenciadamente imitando abraços. Não trave os freios, apenas pise rapidamente em intervalos curtos, segurando o veículo na menor velocidade possível. Se os freios forem equipados com abraços, o sistema vai lhe ajudar a descer e você só precisará pisar na embreagem e freios de maneira constante. Aproveite que pisou na embreagem e engate uma marcha mais solta, como a segunda ou terceira, e fique pronto para liberar a embreagem quando a situação voltar ao controle. Inclinações laterais. A capacidade de vencer fortes inclinações laterais é uma das características mais importantes em um utilitário fora de estrada. Isso não quer dizer que, ao entrar numa curva em alta velocidade, ele não tombe, pelo contrário. Se ele é mais alto, tem seu centro de gravidade ou baricentro mais elevado que o baricentro de um carro de passeio. Veja as ilustrações. A capacidade de enfrentar inclinações laterais varia entre os modelos de 4x4. Por exemplo, o Jeep com rodas originais atinge até 35 graus, o JPX consegue 40 graus e o Sortage daqui a 48 graus. Cada modelo possui um comportamento diferente e saber extrair o máximo desse comportamento exige tempo de afinidade com o veículo e experiência. O julgamento errado do obstáculo, durante o deslocamento por trechos muito inclinados, poderá causar um tombamento. Então, tenha em mente que a maioria dos utilitários possui o baricentro mais alto que os carros de passeio, podendo tombar com mais facilidade. Por conta disso, muitos fabricantes alertam nos manuais de uso de seus utilitários que o veículo é mais alto e, por algum objeto ou elevação maior do que o limite que seu veículo pode enfrentar, caso afirmativo ele terá uma inclinação acima do tolerável neste ponto, podendo tombar para o lado. Na segunda situação inspecione a parte de baixo que poderá esconder um buraco ou valeta mais funda, fazendo novamente o veículo ficar em situação crítica. Portanto, aqui é mais que prudente verificar antecipadamente o trecho, antes de iniciar o deslocamento. Se sentir dificuldades, pare e cave uma canaleta no lado de cima, por onde os pneus terão mais apoio para vencer a inclinação. Pode-se ainda baixar a calibragem dos pneus que estiverem do lado de cima, conforme o peso do veículo e o tipo de pneu, ajudando a diminuir a inclinação total. Se optar por essa alternativa, lembre-se que deverá encher novamente os dois pneus antes de prosseguir o deslocamento. Entre na inclinação com 4x4, reduzido e blocante de diferencial central acionados. Guinchos e acessórios. O guincho é um equipamento indispensável para quem necessita transitar por terrenos onde as condições de tráfego são difíceis ou totalmente desconhecidas. Existem vários modelos de guinchos no mercado, cada apropriado ao tipo de trabalho desenvolvido pela equipe. Que guincho instalar no veículo? Pergunta pertinente que nem sempre é levada em conta, pois a escolha deve ser compatível com o peso do utilitário e com o tipo de trabalho que ele deverá desenvolver. Em várias ocasiões alguns usuários colocam o guincho seguindo duas premissas básicas, ou porque o modelo é bonito e todo mundo usa, ou por ser o mais potente que a loja oferece. Ambas as formas de análise estão erradas.
A necessidade de saber o peso do veículo é fundamental, porque não adianta instalar um guincho para 2.000 kg em um utilitário, como a Toyota Beijo 5OLV, modelo curto, por exemplo, pois vazia ela já pesa quase isso. Carregada pode chegar a 2.300 kg e se estiver encalhada em um lodaçal poderá passar seguramente a casa dos 3.000 kg. Por outro lado, instalar um guincho para 5.500 kg em um modelo mais leve como um Lada Niva, irá fazer com que a sua dianteira fique caída com tanto peso extra e inútil. Além do que, dificilmente a bateria original fornecerá toda a corrente que o guincho irá solicitar. É importante seguir as recomendações do fabricante, pois suas orientações são muito simples e facilitam na hora de escolher um modelo adequado e compatível com suas atividades. Para efeito de cálculo, deve-se considerar o peso do utilitário completamente carregado. Veja o exemplo. Peso do veículo carregado x 1,5 igual capacidade mínima de carga do guincho. Com essa fórmula, você pode calcular a capacidade de tração e escolher corretamente o modelo ideal. Para entender melhor, use o veículo do exemplo anterior e considere seu peso total, quando carregado, de aproximadamente 2.300 kg. Muito bem, de acordo com esse dado aplique a fórmula, 2.300 vezes 1,5 igual 3.450 kg. O resultado obtido indica a capacidade mínima de 3.450 kg de peso que o guincho, a ser instalado, deverá puxar. Vários modelos da Varn proporcionam os resultados desejados como os modelos HS9500 e XD9000 ou M8000. Após a aquisição, leia atentamente o manual de uso de seu novo equipamento. Para ampliar a força de tração de um guincho, pode-se recorrer a um artifício que permite a utilização de um modelo menor como o M6000 da Varn, que tem capacidade máxima para até 2.722 kg. Alguns acessórios de resgate, que serão vistos mais adiante, quando utilizados de maneira adequada dobram a capacidade do equipamento. Juntamente com a definição do modelo, escolha o sistema de passagem do cabo de aço, que dispõe de duas opções. O primeiro sistema é composto de 4 pequenos roletes, sendo 2 na horizontal e 2 na vertical, que permitem ao cabo rolar praticamente sem atrito ao sair ou retornar para o carretel. Já o outro é feito com uma peça única, que tem uma fenda por onde passa o cabo, mas este sistema oferece mais atrito que o anterior. Se você puder optar, solicite o sistema com roletes. Apesar de ter um custo ligeiramente maior, seu desempenho é comprovadamente superior. A parte elétrica. O procedimento agora é saber se a bateria é capaz de fornecer corrente suficiente para que o guincho possa trabalhar sem problemas. A tabela abaixo apresenta a corrente que um modelo como o HS9500i da Varn drena em serviço. Tabela de consumo de corrente, amperes, modelo HS9500i. Válida para a primeira camada de cabo no carretel. Quantidade de cabo no carretel, de 24 a 30 metros, dependendo da espessura. Nota-se que o consumo de corrente se eleva proporcionalmente na medida em que o peso aumenta e a velocidade de retorno do cabo diminui. A capacidade de tração aumenta quanto menos cabo estiver enrolado no carretel, um detalhe pouco levado em conta por muitos usuários. Portanto, em qualquer situação, use a maior quantidade possível de cabo, deixando pelo menos 5 voltas no carretel. Importante: se retirar todo o cabo, uma puxada inicial poderá romper o parafuso que o fixa no carretel, e então, adeus guincho. Observando mais uma vez a tabela, nota-se que a corrente drenada para a carga máxima chega a mais de 400 amperes. E praticamente a mesma situação de um motor de arranque dando partida. Claro que a bateria deve ter grande capacidade para fornecer toda essa energia, sob pena de ficar sem guincho no meio do resgate. Mas para minimizar o esforço do guincho, o veículo encalhado deve, sempre que possível, utilizar a tração 4x4 e marcha reduzida, auxiliando o equipamento em primeira marcha para sair logo da situação crítica. A instalação dos cabos elétricos deve ser feita diretamente nos bornes da bateria, pois como se vê a corrente solicitada é muito alta, e obstáculos como conexões intermediárias com ferragens e chassi podem desperdiçar amperes pelo caminho.
Se o veículo não dispõe de uma bateria de grande capacidade, que tenha condições de oferecer no mínimo 500 amperes, na partida é aconselhável consultar uma oficina especializada que possa orientar para a necessidade, ou não, da instalação de mais uma bateria auxiliar, que deverá ser semelhante à original. Se isto for necessário, o alternador terá que ser capaz de carregar mais uma bateria, que ligada em paralelo com a primeira poderá dobrar a corrente disponível ao equipamento. Uma alternativa para essa conexão é o acessório da VAR denominado isolador de bateria, Battery Isolator, que permite o uso simultâneo de duas baterias, enquanto faz o gerenciamento da corrente necessária à recarga de ambas. Alguns usuários aplicam outro artifício quando mais corrente é solicitada, que é instalar uma chave elétrica conectando a segunda bateria ao circuito. Caso essa seja a opção escolhida, não se deve esquecer-se de dar uma carga periódica na bateria auxiliar, pois ela ficará desligada do alternador por períodos maiores de tempo, podendo se descarregar sozinha. O uso de duas baterias representa mais corrente para o motor do guincho, que consequentemente se aquecerá mais depressa em operações prolongadas de resgate, sendo assim confira a temperatura colocando a mão, sem as luvas na carcaça do motor. Caso não consiga segurá-lo é porque o equipamento está perto do limite. Dê uma folga para ele esfriar, enquanto isto as baterias podem ser recarregadas pelo motor que deverá permanecer ligado. O novo guincho da VAR, OWARN 9.5 T Thermometric VIN, agora vem equipado com sensor de temperatura e monitoração no controle remoto, o que sem dúvida auxilia o operador para melhor utilização do equipamento, sem risco de sobrecarga. Como medida de economia após um resgate, não enrole o cabo de volta ao carretel, pois isto vai gastar energia que poderá ser necessária mais adiante, em outra possível operação de resgate. Enrole e firme o cabo no para-choque ou quebra-mato, até o final da trilha e só depois do término das atividades recolha-o definitivamente. Usando o guincho. Chave de acionamento do guincho é uma chave elétrica de 3 posições, denominada controle remoto. A posição central é a posição de repouso, a de baixo recolhe o cabo de volta ao carretel e a posição de cima faz o contrário, ou seja, solta o cabo lentamente do carretel. Nota-se que o controle remoto tem um cabo elétrico comprido, cuja finalidade é de manter o usuário distante do cabo de aço e em segurança. Se você estiver sozinho, fixe com atenção o gancho do cabo no ponto de ancoragem e retorne para dentro do veículo. Passe o controle remoto para a cabine pela janela da porta e não pela porta, pois se ela fechar durante a operação poderá danificar o cabo elétrico. Não permita que crianças acionem o guincho em hipótese alguma. Cabo de aço. Componente do guincho que fica enrolado no carretel e é responsável pela ancoragem do veículo em um ponto fixo. Ele suporta toda a tensão aplicada pelo motor do equipamento para movimentar o veículo e tirá-lo de um obstáculo. Deve ser manipulado sempre com luvas de couro ou similar, pois o cabo de aço com o tempo de uso pode soltar fiapos muito afiados, que causam cortes profundos. Atenção! Nunca segure o cabo durante a operação de resgate, nem tente guiá-lo de volta para o carretel segurando-o muito próximo do guincho, principalmente sem ter certeza de que nada e ninguém irão acioná-lo acidentalmente. Nestes casos as luvas poderão enroscar no cabo, indo de encontro ao carretel, com sérias consequências. Mesmo durante o recolhimento do cabo, após a operação de resgate, evite que o cabo deslize em suas mãos, pois mesmo com as luvas, eventuais fios de aço soltos podem cortar a luva ou enroscar no couro e arrastar sua mão. Cuide-se! Durante o resgate mantenha as pessoas distantes dos veículos envolvidos e proteja-se do cabo de aço, porque estará sofrendo uma enorme tensão e se ele romper poderá chicotear para os lados danificando o veículo ou ferindo quem estiver por perto. Geralmente o rompimento começa nas mordidas que ele sofre durante o rebobinamento no carretel, ou próximo da ponta que une o cabo ao gancho. Preste muita atenção no comportamento do cabo, qualquer sinal de perigo interrompa e reavalie a operação. Para amortecer uma possível chicoteada, em situações realmente difíceis, é prudente colocar em cima do cabo e próximo ao gancho alguns pedaços de lona, tapete e até galhos podres de árvores, que poderão amortecer o impacto caso haja o rompimento do cabo. Também é uma boa ideia abrir a tampa do compartimento do motor para proteger o para-brisa.
É muito difícil um cabo de aço romper quando o equipamento é usado corretamente, mas uma boa dica é escutar o seu barulho e do motor do guincho. Com o tempo de uso aprende-se a sentir quando o cabo está sendo muito solicitado, pois o motor perde rotação e força. Neste caso é aconselhável dar uma folga ao equipamento e analisar a situação. Normalmente os guinchos VAR vêm com cabos de aço de aproximadamente 30 metros de comprimento, que são suficientes para a maioria das situações. Mas você pode preparar outro cabo auxiliar com mais 20 metros, por exemplo, que deverá também ter argolas ou ganchos nas pontas. O cabo deve ter as mesmas especificações de carga do cabo do guincho, ou ser superior, sob o risco de se romper durante o resgate. Não use cintas de nylon para aumentar o tamanho do cabo original. Operação: guinchos são equipamentos que devem ser utilizados com calma, afinal, o pior já aconteceu mesmo. O veículo está encalhado e não adianta pensar que irá resolver o problema na primeira tentativa, porque a princípio apenas uma bateria e depende-se dela para realizar o trabalho. Com o auxílio da tração 4x4, a primeira marcha reduzida, e o blocante acionado, se houver, somados a aceleração que deverá ser moderada sem chegar ao ponto dos pneus patinarem, o guincho puxará o veículo com maior facilidade. Quando estiver sozinho ou auxiliando um colega ao volante, o operador do guincho deverá manter uma posição segura se ficar fora da cabine, pois se houver um rompimento do cabo ou um deslizamento do veículo para algum lado, será mais fácil encontrar uma posição favorável a uma fuga estratégica. O cabo deve ser recolhido acionando-se o guincho de forma intermitente, ou seja, em períodos de aproximadamente 20 segundos, com um ligeiro intervalo para recomeçar. Com esse procedimento, evita-se a sobrecarga da bateria e o sobreaquecimento do circuito elétrico eletrônico da caixa de comando, aumentando a vida útil da bateria e do equipamento. É importante, ainda, observar se o cabo está sendo enrolado corretamente e as camadas não estão se amontoando em apenas um lado do carretel, o que é comum durante o seu recolhimento. Se isto acontecer, interrompa a operação, solte um pouco de cabo, reacomode as espiras no carretel e reinicie o trabalho. Para que não haja esse acúmulo de cabo nas laterais, durante o resgate, deve-se evitar que ele seja enrolado com ângulo muito fechado, ou superior a 45 graus da saída do carretel. Embora isto seja na maioria das vezes difícil de controlar, saiba que quanto maior o ângulo, maior é o esforço do equipamento para trazer de volta o cabo. É prudente escolher um ponto de ancoragem, seja uma árvore, rocha ou outro veículo, para fixar o gancho do cabo o mais à frente possível do veículo encalhado. Atenção! Durante o uso do guincho, é importante desligar acessórios como faróis e demais equipamentos eletrônicos, até o final da operação, evitando a sobrecarrega da bateria e problemas. Em equipamentos sensíveis à variação brusca de tensão, após a tarefa, o motor do veículo deve ficar ligado por alguns minutos, para uma recarga parcial da bateria. Segurança: se houver necessidade de içar ou descer o veículo, com exceção do motorista, não se aconselha que ninguém fique dentro dele, pois caso haja algum imprevisto o veículo poderá cair e machucar seus ocupantes. É bom considerar também que sem passageiros o peso final a ser puxado pelo equipamento é menor, embora não seja uma regra, é bom que a operação de resgate seja feita sempre em duas pessoas. Enquanto uma manipula o cabo, com as luvas é claro, e monitora o recolhimento no carretel, a outra conduz o veículo em primeira marcha reduzida. Não use em hipótese alguma o cabo de aço sem o acionamento elétrico do guincho, seja para rebocar ou puxar algum veículo ou objeto. O sistema não foi projetado para sofrer força e sim para fazer força. A utilização incorreta poderá danificar a embreagem e freios do equipamento. Para essas ocasiões é sempre bom ter um cabo reserva, uma corda ou uma cinta de nylon. Se o veículo com guincho estiver resgatando outro, ele deverá ficar parado com freio acionado e, se preciso, ainda, com calços nos pneus para que não seja arrastado de encontro ao veículo encalhado. O motorista do veículo de apoio não deve engatar a marcha ré e tentar ajudar o guincho, sob risco de danificar o equipamento com trancos violentos. Manutenção:
A maioria dos modelos existentes no mercado possui regularmente uma vedação contra a entrada de água em seus mecanismos, mas quando precisar transpor trechos alagados e o guincho ficar totalmente submerso, juntamente com a caixa de controle, o acionamento poderá curto-circuitar seus solenoides. Sendo assim, procure fixar a caixa de comando na posição mais alta possível, em pé ou com a tampa voltada para cima e não ao contrário, para não provocar o acúmulo de água e lama entre os circuitos. B. Não é necessária qualquer lubrificação, a não ser aquela feita no interior do equipamento e por pessoal especializado. Consulte a loja que vendeu o equipamento e certifique-se dos procedimentos de manutenção periódica. C. Recomenda-se a manutenção preventiva das conexões elétricas do equipamento a cada 3 ou 4 meses. Deve-se inspecionar como estão os contatos dos bornes com a bateria, motor do guincho e com o terra. Elimine oxidações mantendo tudo limpo e reapertando as porcas se estiverem frouxas. D. Para enrolar o cabo de aço após um resgate, primeiramente deve-se desenrolar o restante do cabo ainda preso ao carretel. Lavar da melhor maneira possível retirando a lama incrustada e rebobinar aplicando uma carga em torno de 100 kg para que ele não se enrole solto. Acione o controle remoto para recolher o cabo guiando-o com calma e pausadamente, camada por camada, evitando que ele se enrole irregularmente. As mãos devem ser mantidas a no mínimo 1,5 metros do carretel e com cuidado para que não sejam puxadas pelo cabo. Meus amigos, não se esqueçam das luvas. E, o cabo de aço precisa ser verificado periodicamente, ao sinal de rompimento de alguns fios deve-se cortar no ponto danificado encurtando o comprimento total e recolocando o gancho, ou ainda, providenciar a sua substituição completa o mais breve possível. Guarde o pedaço que foi retirado e monte um cabo auxiliar com ele. F. Se você não usa com muita frequência o guincho, procure funcionar o equipamento pelo menos uma vez ao mês, mantendo parte elétrica e mecânica sempre em ordem para um resgate. Resumindo, o guincho é um enorme aliado, mas pode ser o mais cruel carrasco se não for utilizado com cuidado. Usar sempre luvas e se precaver contra acidentes é a tônica. Administre bem a carga da bateria disponível, pois se ela descarregar antes de concluída a tarefa você ficará sem guincho ou até sem veículo. Para maior segurança inspecione cabos, ganchos e pontos de ancoragem antes de se iniciar um resgate, assunto importante que tratarei a seguir.